Você já terminou um relacionamento e pareceu que uma parte de você foi embora junto com a outra pessoa? É como se você ficasse, mas ficasse pela metade. E quanto mais dói, quanto maior é essa dor, maior parece que é o amor que você sente por ela. Mas eu já quero te adiantar logo no começo do vídeo que isso não tem nada a ver com o amor. Provavelmente você estava apegada de forma excessiva a essa pessoa. Às vezes a pessoa te fazia mal, o relacionamento era tóxico, foi até um livramento essa pessoa ter ido embora. Mas mesmo assim, você sofre, eu sei disso. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar qual é o erro invisível que mantém muita mulher presa ao ex. E eu já te adianto, se você não parar de cometer esse erro hoje, provavelmente você vai voltar para o seu ex. Eu já vi muitas amigas minhas, mulheres próximas a mim, cometendo esse erro. Eu confesso, eu também já cometi esse erro, você talvez também tenha cometido. E quase ninguém percebe quando tá caindo nesse erro. E o erro é o seguinte, presta atenção. Ele acontece quando na relação deixa de existir três pessoas: o eu, o ele e o nós. E passa a existir somente duas pessoas: o ele e o nós. E é aqui que mora o perigo. O nosso eu, a nossa identidade, ela vai ficando invisível. Não porque o outro mandou a gente sumir, desaparecer, se moldar, mas porque pouco a pouco nós vamos nos adaptando, cedendo, nos moldando, nos misturando ao nós da relação. E aí, quando a gente percebe, a gente não decide nada mais sozinha, a gente não escolhe uma comida, uma roupa, nada. Tudo tem que ser do jeito que a outra pessoa que quer ou como a gente acha que vai ser melhor para nossa relação. Então, no final das contas, a gente nem consegue mais entender quem nós somos fora da relação. Como eu falei no começo do vídeo, eu também já cometi esse erro. Eu vivi uma relação onde, ao passar dos anos, passou a existir somente o ele e o nós. Não existia mais essa Fernanda que você está vendo aqui, viu? Inclusive, ela é uma nova Fernanda. Eu cometi o erro de me integrar ao nós, eu fui me fundindo ao nós. E eu não protegi de nenhuma forma a minha identidade. Esse é o erro invisível que a gente comete. Deixar a nossa identidade ficar totalmente apagada, totalmente invisível. E aí eu me perdi. E quando a relação acabou, aconteceu o pior cenário. O sofrimento que eu tinha não era só porque meu ex estava indo embora, nem porque a gente tinha terminado. Era porque eu precisava me reencontrar. Porque ele foi embora e não sobrou ninguém. E reencontrar a si mesma dói, e dói muito. Eu fiquei quase 2 anos nesse processo de me reencontrar, mas calma, não significa que você vai demorar tudo isso, 2 anos. O que vai determinar o tempo para você dar a volta por cima, para você se recuperar, é o quanto você conseguiu se proteger na relação. O quanto você conseguiu proteger a sua identidade. Então, se você conseguiu proteger mais, o tempo vai ser menor. Se você conseguiu proteger menos, como eu, que foi quase zero, aí o tempo vai ser um pouquinho maior para você conseguir superar e se reencontrar depois do fim do namoro ou do casamento. Quando você se funde demais numa relação, o fim ele não é só uma despedida. É quase como se você tivesse que se reconstruir do zero, porque não é só superar o ex, é resgatar o seu eu que ficou invisível e totalmente apagado. E eu quero te contar o que eu fiz na prática para conseguir dar a volta por cima. Eu percebi que eu não sabia coisas básicas de mim. Então, aconteceu o término, eu estava naquele luto, e aí eu pensei, meu Deus, eu não me conheço. Eu não sei que tipo de música eu gosto, eu não sei que tipo de lugar eu gosto, porque todas as músicas que eu escutava eram as músicas que ele gostava. Todos os lugares que eu ia eram lugares que ele gostava. Ou que, para mim, eu entendia que nós gostávamos. E olha só, presta atenção. Eu estou sempre aqui repetindo ele, nós. E eu deixei de lado totalmente o que eu gostava. Eu não ouvia mais as músicas que eu gostava, eu não ia nos lugares que eu gostava. E é aí, de novo, que eu vou repetir, que acontece o erro que muita mulher fica presa ao ex, porque perde totalmente o seu eu. E para recuperar a minha identidade, eu comecei então com perguntas simples. Eu comecei a anotar tudo, eu comprei um caderno, porque eu queria fixar bem, eu queria me entender, eu queria ter esse momento só para mim. Então, compra um caderno para você, faça essas anotações.
Pergunte-se, que tipo de música você gosta? Aí eu fui no aplicativo de música e eu ouvi vários estilos de música, até eu chegar à conclusão, olha, realmente eu gosto desse estilo de música. Que tipo de filme que eu gosto? Eu assisti vários filmes. Que tipo de comida que eu gosto? Eu nem lembrava mais qual era a minha comida favorita. Você tem noção disso? Nem a minha comida favorita eu lembrava mais. E os lugares que eu gostava de frequentar, eu também passeei bastante. E aí chegou o momento de eu entender também quem eram os meus amigos, as minhas amigas. Porque até os amigos ficou tudo compartilhado. Eu nem sabia mais, no fim da relação, se aquela pessoa era minha amiga ou era amiga dele. Então eu tive que me reconectar, me reconhecer de novo. Eu não respondi de forma racional, eu fui experimentando, sentindo. Por isso que demorou quase 2 anos. Era quase como se eu tivesse conhecendo a Fernanda de novo. E eu te convido hoje a fazer isso também. Então, o primeiro passo prático, faça a sua lista, sem pressão, sem resposta certa. Você vai se surpreender com o que você vai descobrir sobre você mesma. E o segundo passo foi um livro que me ajudou muito nesse processo. Ele fala exatamente sobre se reencontrar. Eu amo ler e eu vou indicar aqui para você. O título do livro é Amar-se, uma viagem em busca de si mesma. Como seguir seu coração, respeitar sua identidade e começar a amar quem você é, do Marcos Lacerda, que é um psicólogo que eu sou apaixonada, eu adoro os vídeos dele. Inclusive, eu vou pedir pro editor deixar a capa do livro aqui na imagem para você ver bem. Eu amo esse livro, ele é bem facinho de ler para você e se às vezes tem dificuldade, Fer, não gosto muito de ler. Esse livro aqui vale a pena, ele é muito fácil de ler. Eu vou até aqui ler para você algumas anotações que eu fiz para você ver que realmente foi bom. Então, eu tava lendo o livro e aí eu fazia minhas anotações. Eu coloquei aqui, ó. Ser excelente é dar o meu melhor, aceitando que as circunstâncias da vida podem interferir. Aí eu notava aqui. Eu estou aprendendo. A vida está me convidando para um crescimento pessoal. Vou repetir. A vida está me convidando para um crescimento pessoal. O link do livro tá aqui na descrição, bem facinho para você adquirir. E assim, eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar. Ele é muito bom mesmo. E leia ele no seu tempo, reflita, curta esse date com você mesma. E eu quero que você leve para sua vida, presta atenção. Não cometa o erro de se tornar invisível dentro de uma relação. E se você já se tornou, já cometeu esse erro, não importa o tempo que você demore para superar. Você não está atrasada, você está se reconstruindo. E quando você se sentir inteira, olha só, seu ex simplesmente não vai mais fazer falta nenhuma. Agora me conta aqui nos comentários, você já cometeu o erro de se tornar invisível dentro de uma relação? E se eu te ajudei nesse vídeo de alguma forma, se inscreva no canal, clique em gostei, fica por aqui, tem muito mais conteúdo para você. Aqui eu não falo de vida perfeita, eu falo de decisões conscientes. Você tem o direito de ser inteira nas suas escolhas, decisões importantes exigem estrutura emocional. E eu estou aqui para te ajudar exatamente nisso. Te espero no próximo vídeo, um beijo e até mais!